Olá, mais uma aula deste módulo para você aprender agora dois exercícios, duas ferramentas para você aplicar em várias situações. Eu vou te ensinar agora a fazer a fofa aplicada à liderança e também vou trazer algumas possibilidades de utilização dessa ferramenta. E também você vai aprender uma técnica de coaching que eu aprendi com o meu professor José Roberto Marques, que é o Shazam, que é muito legal e é super aquela ferramenta assim, coringa, sabe? Que você pode utilizar em diversas situações. Então, a matriz fofa, ela é conhecida também como a matriz SWOT, né? Que vai identificar as fraquezas, as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Porém, a gente vai usar ela aqui de um jeito um pouquinho diferente. Veja só, eu vou compartilhar aqui o material com vocês para que vocês possam, é, para que vocês possam ver. Aí está a nossa fofa aplicada à avaliação de liderança, que é o quê? Nada mais é do que você fazer um quadro e dividir aí em quatro quadrantes. Um quadrado maior dividido em quatro quadrantes. No primeiro quadrante, a gente tem aí o brilho pessoal, o que eu chamei de brilho pessoal, que você vai olhar aí para a forma como você melhora o seu trabalho, qual é a contribuição que você dá para o seu equipamento, para a sua unidade, como que você potencializa as suas, o que que você faz de bom, de melhor, o que que o seu brilho, a sua luz está iluminando aí no seu dia a dia como coordenadora. Depois, você vai pensar o caminho para o crescimento. Você vai pensar quais aspectos que você pode melhorar, quais aspectos da liderança você pode aprimorar, o que que você tem ainda para crescer, para desenvolver, você vai colocar nesse quadrante. Depois a gente vai para os desafios a superar, os desafios a serem superados. Como que de alguma forma eu posso estar prejudicando o trabalho? Você vai responder essa pergunta. De que forma, talvez, eu possa estar atrapalhando a minha equipe? De que forma eu estou, talvez, prejudicando e atrapalhando os usuários, o sucesso do SUAS? Você vai olhar para isso e vai colocar nesse quadrante. No quarto, você vai pensar na adaptabilidade às mudanças. Quais são os fatores externos que podem me impactar na minha liderança? O que que eu preciso cuidar aí para que eu possa saber lidar? O que que eu preciso me preparar, me precaver para cuidar aí, estar aberta às adaptações, às mudanças que forem necessárias. Vocês vão colocar, preencher esse quadrante e vai ter aí um exercício de, mais uma vez, olhar para você, reconhecer principalmente aquilo que você já faz de bom e ter mais clareza ainda daquilo que é necessário para você melhorar, para você desenvolver. E aqui embaixo vem uma breve explicação. Ó, então, no brilho pessoal, neste quadrante, reconhecemos e celebramos suas notáveis habilidades de liderança e seus pontos fortes pessoais, que impulsionam positivamente o desempenho da equipe. Continue a potencializar essas qualidades para inspirar e motivar ainda mais. Desafios a superar, que vão ser as oportunidades de crescimento. Ao refletir sobre as oportunidades de crescimento, considere as formas pelas quais você pode ajustar sua liderança para superar desafios existentes. Este é um espaço para a autenticidade e a coragem de enfrentar áreas que podem ser aprimoradas. Caminho para o crescimento, as áreas de desenvolvimento. Na busca contínua por aprimoramento, este quadrante destaca áreas específicas da liderança que merecem atenção e desenvolvimento.
Ao investir nesse caminho para o crescimento, você fortalece não apenas a si mesmo, mas também a equipe e a organização do seu equipamento como um todo. Adaptabilidade às mudanças, desafios externos. No quadrante de desafios externos, reconhecemos que líderes estão sujeitos a mudanças no ambiente e nas circunstâncias. Sua capacidade de adaptação a esses desafios externos é fundamental para liderar de forma eficaz e inspirar confiança no time. Então, essa é a forma aplicada à avaliação da sua liderança. E é também, embora este seja o módulo de autoconhecimento, é importante que você, antes da gente entrar propriamente no módulo da liderança, que você já vá se avaliando. E depois que você fizer lá, você pode voltar esse exercício, não tem problema. E sabe qual é um outro jeito de usar essa ferramenta? Você pode usar ela com a sua equipe para avaliar projetos, é, avaliar eventos, atividades que você fizer, né? Você vai mudar aí, né, o formato dela, mas você pode fazer, não precisa fazer nem no computador, gente. Você pode pegar uma folha em branco. Então, você teve aí um projeto, uma atividade que aconteceu, e aí você vai avaliar com a equipe esse projeto. Ixi, a caneta ficou sem tampa, vai ficar caro, mas eu acho que dá para ver. Você vai dividir, ó, você pode dividir a folha assim em, em cruz, e aí você vem e coloca aqui os pontos fortes, os pontos de melhoria, na verdade, deixa eu ver, ó, as Então, você vai avaliar, você pode fazer isso aqui com a sua equipe, quando você for avaliar os projetos, os eventos, as ações, de uma forma muito simples. Está espelhado, mas dá para vocês entenderem. Dividir uma folha em quatro e você vai colocar as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. É, então, equipe, vamos entender aqui, teve um evento, uma ação, uma atividade, ou um projeto agora, né, final de ano, final de mês, você vai avaliar o que que a gente teve de força, o que que a gente teve de pontos positivos, de ganhos. Então, vai anotando essas palavrinhas aí, que é tudo que vai ajudar vocês, né, a avaliarem com a equipe esses pontos. E até sobre elas mesmas, sobre como que elas foram ao longo do ano, ao longo da atividade. Né? Você pode utilizar essa ferramenta de várias maneiras. Então, aí, ó, pontos fortes, ganhos, resultados, né? É o que você teve aí nas forças. Nas oportunidades, você vai colocar o que, que teve realmente, o que, que esse projeto, essa ação, esse evento oportunizou. Se foi algo, se é pessoal, se você está usando para fazer uma avaliação é, pessoal com a equipe, você vai perguntar quais são as oportunidades que essa pessoa está enxergando de desenvolver virtudes, de desenvolver melhorias também. Nas fraquezas, você vai pensar nos pontos de melhoria, naquilo que precisa ser aprimorado, né, desenvolvido. E as ameaças, você vai pensar nos fatores externos que impactou. Então, se a gente está falando de uma avaliação de projeto, por exemplo, quais foram os fatores externos?
Vocês podem trazer, por exemplo, no dia do encontro tal choveu e isso atrapalhou que as pessoas viessem. O fator externo é que faltou lanche, o lanche não veio, ou o lanche não foi tão legal. Entende? Você vai pensar os fatores externos que influenciaram. E a partir disso, você vai pensar para as próximas vezes como que você pode se precaver, como que você pode se prevenir para que isso não interfira em projetos futuros. E também para ter clareza das coisas que fugiram do seu controle, coisas que estavam no seu controle e que talvez não foram feitas a tempo. É uma ferramenta de avaliação, né? De percepção. E ela também pode ser uma avaliação de planejamento. Antes de falar dela como planejamento, vamos só dar exemplos agora de avaliação pessoal. Vamos supor que você quer usar para fazer uma avaliação com a equipe, uma avaliação de feedback com algum membro da sua equipe. Então, você pode chamar essa pessoa e falar: olha, Maria, você está aqui, estou querendo conversar com você, fazer uma reunião, então quero fazer essa ferramenta com você. Corta a folha e fala. Você identifica em você que são os seus pontos fortes. Quais que são suas forças? Qual que é o seu brilho pessoal? O que que você traz como brilho? Quais são as características que você traz que acrescenta, que aprimora? Que impacto positivo você traz para a nossa equipe? E aí a pessoa coloca. Oportunidades. O que que você enxerga de oportunidade aqui no trabalho? Para você contribuir, para você colaborar, o que que você pode, o que que isso vai te oferecer, o que que esse serviço te oferece de oportunidade, o que que você identifica nesse aspecto? E aí vem e coloca também as oportunidades. Agora eu quero que você me fale sobre as suas fraquezas. Quais são os seus pontos de melhoria? Quais são os desafios que você percebe que precisa superar no seu dia a dia, aqui para o seu trabalho, para a gente melhorar? E a pessoa vem e coloca. E quais são os fatores externos que podem impactar você? O que que te impacta mais? E aí a pessoa vem e coloca, por exemplo, se eu ficar com fome, eu fico mal-humorada. Se eu não puder cumprir os meus horários, eu fico mal-humorada. E aí você vai conversando com a pessoa, vai tecendo para você identificar também sobre ela e sobre você mesma, tá vendo? Que você pode ir usando essas minhas falas aqui para complementar o seu exercício com você também. Ok? Feito isso, ela pode também ser utilizada como uma ferramenta de planejamento, como eu disse. Porque você vai, ao idealizar um projeto, ao idealizar um evento, é uma forma bem rápida de você validar aquilo que está sendo planejado. Então, a partir do que foi idealizado, você vai olhar para isso. Quais que são as forças? O que que esse nosso planejamento tem de bom? O que que esse nosso evento tem de bom? O que que de repente aqui está como ponto de melhoria, o que está fraco? E aí você vai validando isso com a equipe, vai oportunizando que a equipe participe, que a equipe fale. Quais são as ameaças que pode ter nesse dia ou nessa situação que a gente precisa cuidar? Se o pessoal não vir, se a pessoa, se o palestrante não chegar, se chover, se tiver muito calor, se não tiver sombra. E aí você vai pensando as ameaças e vai pensando o que que você pode ter de insumo aí para lidar com aquela situação. E as oportunidades também, você vai pensar, o que que isso traz de oportunidade para a gente, essa ação, esse evento? Traz a oportunidade de conhecer, traz a oportunidade de entregar determinado agendamento para as pessoas, da gente fazer, incluir tal serviço nessa oferta. Então, é uma forma de você utilizar essa ferramenta aí de várias maneiras. Inclusive, nos atendimentos com as pessoas atendidas como usuários, vocês podem utilizar. Lá, quando a gente for falar de medida socioeducativa, eu vou lembrar para a gente poder falar que eu usava essa ferramenta com a minha equipe na medida como janela de oportunidades. Era uma outra forma, um outro jeito de usar com os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. E aí você vai mudando o nome, mudando os aspectos em cada quadrante a partir da sua necessidade. Use a sua criatividade, use a sua capacidade de inovação, de inspiração e aproveite essa ferramenta que está à sua disposição. Combinado? E agora,
Vamos tomar uma água, um chazinho, respirar. E eu vou te ensinar a segunda ferramenta dessa aula. Vou compartilhar aqui com vocês. E lembrando, tá, gente, que em caso de dúvidas, em caso de comentários, pode chamar a gente na comunidade, aí no chat da aula, para que você possa esclarecer e, e estudar e aprofundar o que você precisar, tá bom? A outra ferramenta é essa daqui, ó, que são as perguntas poderosas do Shazam. Sabe, Shazam, a gente lembra daquela coisa mágica, assim, né? Shazam, é aquela luz, uma explosão, uma coisa que é assim, né? Um boom de ideias. E essa ferramenta, ela é para isso também. E você pode utilizar ela para várias situações, como eu falei. Como ela é uma ferramenta coringa, você pode usar ela em diversos momentos. Primeira coisa que a gente vai usar é você responder para você. Eu quero que você responda aí no seu material, que você imprimiu ou no seu caderno, que você responda para mim quais foram os três fatos, ou os dias, ou os momentos mais maravilhosos e bons da sua vida. Aqueles dias que marcaram a sua história como positivo, como bons. Vocês vão responder e escrever aí as respostas. Pensar muito, sem querer, será que é isso, sabe? Sem analisar demais. Você vai simplesmente aí sentir no seu coração e vai é, anotar, escrever aí quais que foram esses melhores dias, momentos ou fatos da sua vida. Depois, a gente vai para a segunda pergunta, que são quais foram os fatos, os dias, os momentos ruins, tristes, desafiadores da sua vida. Opa. E aí, você vai também escrever aí, resumidamente, né, quais foram esses momentos. Se você pudesse voltar no tempo e escolher um desses seis fatos, pensando três bons, três talvez não legais, tão legais assim, para qual dia desse você voltaria? Tem mais alguma coisa que você acredita ser muito importante compartilhar comigo agora? O que que te move? O que que te motiva? O que que faz você acordar todos os dias e levantar da cama? Quero que você responda essas perguntas no seu material e também aqui na comunidade, que você compartilhe comigo, que você divida isso comigo, para que eu possa conhecer ainda um pouco mais sobre você. E que você possa lembrar e intensificar os dias que foram bons da sua vida, sabendo que os desafios, eles existem, mas eu tenho certeza que se você está aqui, você ou superou ou está superando esses desafios. E a partir dessa ferramenta, você vai ter aí um olhar um pouco para a sua história, você vai perceber o que que você ainda está dando ênfase da sua história. E você pode usar essa ferramenta, como eu disse, para que você possa conhecer um pouco mais a sua equipe e permitir que a equipe também se conheça entre si. Se você quiser utilizar só as três primeiras, só as duas primeiras perguntas, já vai ser muito benéfico. Se você quiser usar as três, você vê o que, que faz mais sentido. Você pode fazer um momento com a sua equipe
E principalmente se a sua equipe é uma equipe que ainda não estabeleceu muitos vínculos, é uma equipe assim, um ambiente que você precisa, você quer cuidar desse ambiente, que você quer promover aproximação, que você quer promover confiança entre os membros da sua equipe, você pode utilizar essa ferramenta e pedir, e você fazer junto com a equipe, e vocês compartilharem entre si essas informações, essas histórias, para que com isso você fortaleça os vínculos entre vocês mesmos, para que vocês possam se conhecer, estreitar os laços e assim criar um ambiente mais harmônico, mais favorável ao trabalho em equipe, ao trabalho em conjunto. Você pode, claro, fazer os combinados, fazer as pactuações no sigilo. Todos são profissionais e vão saber como lidar. Muito provavelmente as pessoas podem se emocionar, as pessoas podem ficar tocadas, e vai ser um momento muito rico. Você pode colocar música, pode fazer isso no ambiente externo da sua unidade, se tiver, ou na sala, e depois fornecer um lanchinho gostoso, fazer algo que seja divertido, que seja proveitoso para você se conectar com cada um dos trabalhadores, mas muito mais para além do trabalhador, que você possa se conectar primeiro com você, com a sua dimensão humana, como um ser humano em história, em processo de evolução, e se conectar também com essa pessoa que está na sua equipe, para além de olhar para os profissionais como trabalhadores, como aquele que deve executar, atender, visitar, conversar, refletir, planejar, nananã, essa, esse trabalhador, esse profissional é, antes de qualquer coisa, uma pessoa que tem uma história, que tem uma jornada, e você pode se conectar, respeitar, aprimorar para crescer junto e fortalecer os vínculos e as relações aí na sua unidade. Espero que vocês tenham gostado, que faça sentido para vocês. Usem as ferramentas e depois volta aqui para contar como é que foi a experiência. Um grande beijo e até a próxima.